bem-vindo. Nós temos palestras aqui todas as terças, quintas e sábados, às 20 horas. E hoje nós temos um convite bastante especial. Dia 22 de fevereiro, vai iniciar os nossos cursos aqui no Jesus é o Caminho. É gratuito. Temos cursos aos domingos, às 19 horas e segunda-feira, às 15 horas e às 20 horas. Esse ano nós temos estudo do Livro dos Espíritos, também da Gênesis. Vai ter o Evangelho também, tá bom? Então é bem importante, as palestras são interessantes, as palestras nos abrem, mas elas deixam alguns questionamentos. E aí no estudo a gente consegue aprofundar um pouco mais, melhorar cada vez mais, né? O São Paulo ele costuma dizer pra gente que o Espiritismo, primeiro a gente conhece, ele entra na gente, depois ele sai da gente, né? Então é importante que a gente participe dessa oportunidade que a casa nos dá. Bom, todo mês a casa oferece aproximadamente 50 famílias, cestas básicas, e a gente conta com uma doação de vocês para montar essas cestas. Então a gente pede café, açúcar, farinha de mandioca, farinha de trigo, leite, pasta de dente, sabonete, bolacha doce, bolacha salgada e sal. Então quem puder, passar no mercado, lembrar de trazer um item aqui para casa, nos ajuda bastante. Bom, vamos nos preparar para a nossa prece inicial. Amado Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos nessa casa de luz sob a proteção dos bons espíritos. Envolve este ambiente com tua paz, prepara nossos corações para os ensinamentos desta noite, com a palestra Consolador Prometido. Que as palavras aqui compartilhadas pelo palestrante Bruno nos tragam esclarecimento, consolo e esperança, fortalecendo nossa fé na vida que continua. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Senhores e senhoras, amigos e amigas, uma boa noite. Que a paz de Deus, a fonte criadora, daquele que foi, é e sempre será o nosso caminho, verdade e a vida, Jesus, o Messias, o Rabi da Galileia, como também nossa Mãe Maior, Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre. É com grande alegria que pela primeira vez aqui estou na cidade de Guarulhos, nessa casa importantíssima que nos acolhe. Jesus é o caminho, ofertando-nos, proporcionando-nos a cada dia que passa o pão material, a conquista do intelecto e principalmente, consequentemente, também o pão espiritual, da moral, da caridade, da fraternidade. Eis o convite que muito alegria e o Espírito imortal de aqui está convosco. Neste sábado à noite chuvoso, sim, mas queremos nos lembrar nesse início de ano de 2026, findamos a pouco um quarto de nosso século, estamos no século XX, no terceiro milênio, estágio final de provas e expiações de nosso óbvio, segundo nível de estágio evolutivo em qualquer canto das muitas moradas da casa do Pai, almejando ascendermos em nossa escala evolutiva para terceiro nível de estágio, que é o mundo de regeneração. Sim, vejamos o próprio slide do mestre que aqui nós trazemos de nosso projeto, já é um convite a essa reflexão. E o tema que nós queremos trabalhar então, convidando os queridos irmãos e irmãs, também agradecendo a cúpula espiritual aqui da casa, os nossos mentores individuais. Esse tema foi extraído de uma das obras da codificação kardeciana, sim, a terceira, aquela que mais eu utilizo nas casas espíritas em minhas exposições evangélicas, qual seja o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em sua primeira edição lá nos idos do meio do século XIX, a partir de janeiro de 1864, e trabalharemos com o capítulo 6, itens 3 e 4, Consolador Prometido. Remete-nos também
esse tema, queridos irmãos e irmãs, há uma das passagens de Jesus disse que é momento aconspirador e rogar ao Pai que enviasse um Consolador que abrisse as nossas mentes espirituais para que acordássemos em espírito e pudéssemos auxiliar o nosso próximo, contando também a nós mesmos, porque disse Jesus é dando que se recebe. Então vejamos nessas imagens que eu coloco trago-vos nesse slide mestre desta importantíssima obra, a qual nós não vivemos muito valor, pois foi o carro-chefe da codificação kardeciana, também publicada no século XIX, a 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Vemos sim que esse Consolador que Jesus rogou ao Pai aqui materializou-se a partir do século XIX. Concordo que a primeira revelação nós temos em Moisés, a segunda em Jesus Cristo, Novo Testamento, e essa terceira revelação na nossa querida doutrina dos Espíritos. É por isso que já para que busquemos uma amplitude acerca desses itens 3 e 4, já divisemos esse tríplice aspecto que faz com que cresçamos, compreendamos de uma vez por todas, nessa atual encarnação, não postergando tampouco o transferir ontem as responsabilidades nossas individuais que precisamos desenvolver em nossa programação encarnatória. Sim, somos os artífices da melhoria do nosso homem. É importantíssimo que tenhamos essa visão. Cada oportunidade de estudo na casa, como alguém disse, é um dos cursos que a casa oferece, das exposições que os voluntários aqui proporcionam-nos, junto com as suas intuições dos seus mentores, enfim. Então, esse banquete espiritual, aqui divisarmos novos conhecimentos e principalmente botando para fora do Jesus é o caminho, colocarmos em prática prol de nossos semelhantes. Vamos fazer uma passagem logo no início do nosso projeto, contida no Evangelho de João, sim, lá em seu capítulo 14, versículos de 15 a 17, onde vamos ter o seguinte: disse Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, pois não pôde até aquele determinado momento, há pouco mais de 2000 anos atrás, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós, por meio das sucessivas encarnações, das roupagens em carne e osso que nós vamos obtendo em cada oportunidade evolutiva, seja no sexo feminino, seja no sexo masculino, não importa. O importante é que cresçamos, o importante é que divisamos quais são as regras de conduta que precisamos absorver da lei da fonte criadora de Deus e colocar em prática em prol do nosso semelhante. Assim, obviamente que divisamos que não é imprescindível que tenhamos uma religião, não. Ela dá uma base, mas não é imprescindível. Imprescindível é sim sermos bons, cumprirmos com as nossas obrigações. Campo familiar, nas ruas com as pessoas estranhas, no ambiente profissional, nas instituições religiosas, ou outras mais situações que nós possamos voluntariarmos para amenizarmos o sofrimento dos nossos semelhantes. Então, sim, essa passagem de João, no capítulo 14, vem ao encontro dessas primeiras palavras que trouxemos de nosso slide mestre. E, obviamente, que com o estudo, não só da codificação, mas das obras complementares, por meio das aproximadas já publicadas 500 de Francisco Cândido Xavier, das mais de 250 de Divaldo Pereira Franco, isso sem falar tantos outros mais, nós temos certeza de que a mediunidade, a eternidade do Espírito e a lei das muitas moradas da casa do Pai existe bem antes de Jesus, há milênios e milênios atrás. Isso é normal.
Vejamos que estima-se que o nosso orbe exista há 4,5 bilhões de anos. Muitos ainda defendem que somos viajores do universo. O que significa isso? Quando estudamos a doutrina dos Espíritos, nas suas obras basilares, principalmente nas duas iniciais, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, entendemos Deus cria seres simples e ignorantes, ou seja, da estaca zero. Para quê? Necessariamente assim também não foi conosco. Há milênios atrás, estagieiros e reinos anteriores ao nosso que estamos atualmente nominal, quais sejam o reino mineral, depois do tempo o reino vegetal, outros reinos mais, reino animal e chegueiros no reino nominal. Então, o investimento dos nossos espíritos imortais está empreendendo lá muito tempo. Então, questionamos, queridos irmãos e irmãs, questionam também a mim mesmo. Será que tudo que acaso oferece nos seus 365 dias do ano não pode tornar-nos melhores em colocarmos isso na prática? Será que um pouco mais a cada dia que passa, nós possamos utilizar de melhoria em nossas atitudes e pensamentos, principalmente? Sim! Que hoje seja melhor que o ontem, que o dia de amanhã em relação ao hoje, é a reforma íntima, é o orar e vigiar que Jesus convidou-nos para que assim empreendêssemos em todos os momentos dessa oportunidade reencarnatória, nas 24 horas por dia. Não somos 2/3 quando estamos, por exemplo, agora com os olhos abertos, em estado de vigilância, também nas 6 a 8 horas diárias, a qual o nosso espírito desprende e se volta para onde? Para a erraticidade, no mundo espiritual, nas madrugadas. E aí lá nós encontraremos com os nossos afins, no bem ou em desequilíbrio, ou os dignos temporariamente do mal. Digam quem mandas, que direi que tu és. Digam o que pensas, o que direi que gostaria de estar acompanhado convosco, que espiritualmente. Então, aprendemos sobre orar e vigiar. É importantíssimo para que mantenhamos em equilíbrio e absorvamos esse consolo que se materializou no nosso óleo e que é a luz do mundo, a luz da nossa eternidade. É fácil, não difícil de lição de passagem. Mas se assim não nos encontramos reencarnatório para que aqui estivéssemos nesse momento agudo do nosso óleo, é porque tínhamos, ou pelo menos achávamos em condições de concretizar os nossos desafios. Desafios esses que informam os irmãos espirituais que nós saberíamos que passaríamos individualmente e coletivamente. Guerras, fome, corrupção, mentira, outras mais mazelas que nós utilizamos no mundo e que faz com que nós não revidamos, mas estacionemos, tanto na escala evolutiva do nosso orbe, na estrutura física, como na intelectual dos seres aqui em oportunidade reencarnatória e ainda consequentemente na moral. Mas vamos nos esforçar para que sejamos os agentes transformadores, multiplicadores desta nova terra, esse próximo nível de estágio evolutivo que almejamos ascendermos em oportunidade evolutiva, que é o mundo de regeneração. Sim, nós podemos. Convidou-nos Emmanuel nas obras psicografadas do Chico Xavier. Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Miranda, os irmãos espirituais que trabalharam com Divaldo Pereira da Franco e outros mais. Então, é assim, queridos irmãos e irmãs, temos a certeza no dia de hoje ou ontem nós podemos sim escorregar, mas reequilibremos no dia posterior, que é esse desafio a qual os nossos mentores individuais proporcionam-nos no campo intuitivo, como está a nossa antena psíquica. Se assim buscarmos a nossa melhoria dentro do orar e vigiar, ser uma pessoa boa, trabalharemos familiares, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos, principalmente no ambiente profissional. Eis um ambiente difícil de se lidar, porque cada cabeça é um mundo, vocês concordam comigo, queridos irmãos e irmãs, mas está tudo certo. Olha como o Espiritismo é libertador. Afirma-nos que cada um está em um degrau evolutivo, moral e intelectual. Então, não desistimos de obter aquilo que muitas vezes nós mesmos não podemos oferecer ao mundo. Então, está tudo certo. Se pudermos ser úteis ao nosso semelhante, não façamos, que o concretizemos. Mas se assim não pudermos agir, pelo menos não julguemos para não ser julgados. Vejamos.
Quantas mazelas que nós já vivemos no pretérito, no passado, em reencarnações anteriores. Informações iniciais em praticamente pouco mais de 10 minutos acerca deste capítulo 6, itens 3 e 4 do Consolador prometido. Olha a responsabilidade de nós, seres humanos encarnados atualmente no planeta Terra. Afirmam os irmãos espirituais atualmente que, neste órgão, existem pouco mais de 8 bilhões de seres na carne e no osso. Mas afirmam eles também que existe o dobro buscando a volta para o meio da reencarnação. Quantas vezes ouvimos, inclusive dentro de trabalhos mediúnicos, que existe uma fila do reencarnatório. E essa fila nós podemos utilizar com os nossos parentes, os últimos, como os de milênios atrás. Quantas famílias nós já não tivemos por meio das sucessivas reencarnações? E quantos deles gostariam de estar no nosso lugar, nesse momento ímpar da humanidade, de transição planetária? Então devemos, consciencialmente, assim fazer como disse Santo Agostinho, esse querido irmão que fez parte da família do Espírito da Verdade, da codificação kardeciana, principalmente assinando em Prolegômenos, ali no início da obra dele, o Livro dos Espíritos, um convite, uma sugestão a cada um de nós. Nessa obra, em O Livro dos Espíritos, em um trecho da resposta atrelada à pergunta respectiva de número 919, letra A, ele dizia que ouvia um instrumento bacana, geralmente nos 7 dias da semana, que quando ele colocava a cabeça no travesseiro, ele, antes de dormir, antes de pegar o sono, ele se chamava assim: alguém tem algo a se queixar do que eu fiz? Quem sou eu para agregar alguma coisa nas palavras de Santo Agostinho? Mas eu poderia fazer um pequeno complemento, ou o que deixamos de fazer? Porque será que o mundo exige mais de nós, os espíritas, os cristãos, na prática, muito mais relevantíssimo do que no campo teórico? Porque vir aqui na frente e falar é muito fácil, tentar impor-se ao tri, mas em fazer por meio dos exemplos o que há de transformar o nosso homem desse mundo de regeneração. Os exemplos. Olha Chico Xavier, nos seus 92 anos de vida física até o ano de 2002. Olha Divaldo Pereira Franco, nos seus 98 anos de idade até o ano passado, no seu desenlace, volta a retorno ao mundo espiritual. Que possamos assim, com esse tema, queridos irmãos e irmãs, e vindo ao encontro das temáticas que ao longo de 2025 a casa aqui nos proporcionou, buscarmos essa tão imprescindível e necessária reforma íntima para que cresçamos espiritualmente e ascendamos moral e intelectualmente e também em nossa estrutura física de nosso órgão. Temos também Marcos com o seu contributo, o apóstolo Marcos, lá no seu capítulo 12, versículos 30 e 31. Ele vai dizer nessa passagem do Evangelho de João, por exemplo, que Jesus disse que aqueles que o amam deveriam obedecer os seus mandamentos. Tenhamos dúvida disso? Jamais, porque o ser mais perfeito que aqui passou uma única encarnação dos seus aproximados 33 anos de vida física. Então, vem Marcos trazer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a nossa alma, com tudo o teu impedimento, sim, todo o nosso impedimento tem que ser colocado em experiência reencarnatória e com todas as nossas forças físicas e psíquicas da mente. O pensamento pode transformar, mas também pode destruir. Tomemos cuidado com isso. E o segundo é este: amarás teu próximo como a ti mesmo. Lembram que eu falei? O nosso próximo pode estar ali no princípio inteligente do reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino nominal. Esse interrelacionamento entre esses reinos é imprescindível para a nossa existência. Levanta a mão aqui quem consegue ficar que seja 5 minutos sem respirar, ainda durante a madrugada, enquanto o seu corpo físico e o seu espírito longe está do seu corpo, em desdobramento no mundo espiritual. Então, é um de vários outros exemplos que poderíamos dar. Um dia, quando estávamos nesses reinos anteriores, queríamos que os que estavam à frente, mais evoluídos, auxiliar-nos. E não é assim também devemos fazer?
sobre todas as coisas, mas o próximo seja ele que for, que esteja também buscando a sua ascensão, desde que se dirige até nós que estamos no reino nominal. Sim, são questionamentos que aqui nós já vimos, temos certeza, queridos irmãos e irmãs. Essa passagem, com várias temáticas aqui já foi apresentada, mas sempre que aqui nós reincidimos com essas passagens dessa segunda revelação do Novo Testamento, é porque algo a mais nós precisamos fazer, desenvolver, empreender em prol dos nossos semelhantes. Principalmente, como eu disse lá no início, da porta para fora, aqui de o Jesus é o caminho. Vejamos que na época de Jesus, ele consolava as pessoas, ajudava quem necessitava, esclarecia as dúvidas sobre os assuntos do céu, da terra e sobre Deus, por meio de parábolas. Será que todos nós, em humanidade, de pouco mais de 8 milhões de seres encarnados, independentemente da religião, já compreendemos em sua integralidade todos os ensinamentos das parábolas? Obviamente não. Quantos exemplos assim nós vemos? Cada um tira a sua conclusão e age por meio dela, muitas vezes tentando, inclusive, impor-se ao seu semelhante. Então vamos respeitar todos esses momentos, a qual, por meio dessas parábolas, por meio de outros exemplos que Jesus pôde colocar em prática, a cada oportunidade reencarnadora, melhorarmos. É o convite a este tema que nós estamos trabalhando neste capítulo 6, itens 3 e 4. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que é o modelo de prece perfeito, desde que conversemos de alma para com alma. Que outra alma? A de Deus, a fonte criadora, sim. A de Jesus, não foi ele que disse que quando Deus ou mais estiver em seu nome, lá ele estaria, em qualquer canto do universo? Sim, estima-se que só na nossa galáxia Via Láctea existam de 200 a 400 milhões de estrelas. O que são estrelas para nós, os espíritas? Planetas habitados, dimensões diferentes, constituições físicas diferentes. Quantas ensinamentos nós tivemos aí na codificação? Lá vejamos na Revista Espírita de 1858, a primeira edição de Kardec. Lembremos que existiam 12 edições ininterruptas, de 1858 a 1869. E por que será que logo na primeira edição Kardec foi ter com os ditos extraterrestres que um dia aportaram pelo meio da reencarnação? Quais sejam? Aquele que um dia foi aqui Mozart, aquele também um dia foi Zoroastro antes de Cristo, mas que daqui não eram originários, e sim lá no planeta Júpiter. Júpiter é esse do nosso sistema solar que dizem os espíritos é o planeta mais evoluído deste nosso sistema, em que daqui a alguns séculos tornar-se ao segundo Sol deste nosso sistema. Bem-aventurados são os que esforçam-se para melhorarem-se a cada dia que passa, porque usufruirão sem duplicar as belezas que tenha empreendido em prol do meio, prol de vossos semelhantes, quaisquer que sejam esses semelhantes. Sem falar de Chico Xavier, Cartas de uma Morta, ditado por Maria João de Deus, sua mãe que foi biológica, e escrito, psicografado por Chico Xavier, Crônicas de Aventura, trazendo pelo Espírito Irmão X, Humberto de Campos, falando de Marte, Eva Maria João de Deus, falando de Saturno, falando de Marte, falando de Júpiter, mostrando esse intercâmbio entre mundos, demonstrando que sim, é imprescindível que amemos nosso próximo, porque sempre recebemos ajuda de fora para dentro do nosso órgão. E como nós estamos recebendo essa ajuda, convido-vos também para que estudem. Amo essa quadrilogia, quero ler novamente 4 livros imprescindíveis nesse momento turbulento do nosso órgão, intitulada Transição Planetária, transita pelo irmão espiritual Manuel Florino de Miranda, pelas mãos de Vivaldo Pereira Franco, lá desde a primeira obra em 2010, intitulada Transição Planetária, na segunda, Amanhecer de uma Nova Era, terceira, Perturbações Espirituais, e em 2021, daquele momento agudo da pandemia, no rumo do mundo de regeneração, onde se dedica irmão espiritual, afirma-nos que desde a década de 70, irmãos espirituais lá da constelação das Pleiades, do sistema quádruplo de planetas, de Alcione, aqui aportam planetas de regeneração, estágio evolutivo mais avançado, a convite de Jesus, reencarnando-se, corporificando-se em nosso órgão, para que demonstremos
na prática, de uma forma ainda mais concisa, solidificada, quais são os caminhos que nós precisamos também por nós construir. Porque jamais esses títulos extraterrestres farão por nós. Não, somos nós, de baixo para cima, de dentro para fora, empreendendo essa imprescindível reforma íntima. E que bom que esse Deus permite. Jesus, Maria, José, anjos arcanjos serafins, Israel, o governador deste querido país, que tornar-se-á o coração do mundo e a pátria da geração que precisamos tornar-nos a cada dia que passa. Olha esses dois fundamentos também como são cirúrgicos em nosso dia a dia, nossa consciência de empreendermos a nossa reforma íntima. Jamais há de ser fácil, queridos irmãos e irmãs, nesse estágio evolutivo ao qual passamos de final de provas e expiações. Mas temos como tendência, acreditemos em nós, ainda que sorriemos, mas reconstruamos no dia seguinte. Jesus sabia que seus dias como encarnado na terra estavam terminando, sim, conforme assim estavam as Escrituras, e assim precisava cumprir-se. Então avisou que rogaria a Deus para que enviasse um outro Consolador, que ficaria sempre com todos e me ensinaria sobre todas as coisas, permitindo recordar os seus ensinamentos. Nós, os espíritas, nós podemos errar, mas dói a nossa consciência. De quem não dói a consciência de falar algo que não deveria ser falado, ou deixar de falar algo que por nós deveria ter sido empreendido, porque capacidade de falar tudo nós já temos, e precisamos dividir, contribuir, e reverberar, compartilhar com o meio. Isso nos pequenos exemplos. Da mesma forma que auxiliar os semelhantes com as obras sociais que a irmã trabalhadora aqui apresentou-nos, no campo fraterno das cestas básicas, do acolhimento das crianças, que serão a continuidade que temos crianças. E possamos tornar-se trabalhadores voluntários da casa. E assim não tem que ser para a nossa eternidade, para que ascendamos em nosso orbe, no mundo de regeneração. Então, prestemos atenção nessa importância desses ensinamentos. E não duvidemos que a luz do mundo é a doutrina dos Espíritos. Jamais busquemos converter alguém a serem espíritas, mas sejamos úteis ao meio, porque um dia um ou mais seres se convencerão de que por meio dos nossos exemplos o que nós estamos vinculados é benéfico para nós mesmos como para o meio. Então sim, ainda que eles divisarão que o Espiritismo é libertador. Desde lá de 18 de abril de 1857 não tenhamos dúvida disso, mas também de forma positiva, jamais. Sempre de forma convidativa, sugestiva, bem agir. Quantas vezes assim o fez Chico Xavier? São exemplos que sempre nós precisamos estar repetindo nas temáticas espíritas, independentemente do expositor, como também na temática que venhamos a apresentar. Então, que fique em nosso espírito imortal esse convite, mais uma vez, agora em outras palavras, nos ensinamentos da oportunidade ímpar que nós estamos tendo neste orbe, já que nós sabemos quando há de ocorrer ou apagar das luzes a volta ao mundo espiritual. Falando sobre o livro dos Espíritos, essa primeira obra, ela tem algo a agregar. A terceira que nós estamos trabalhando com o carro-chefe, esse capítulo 6, itens 3 e 4, é lógico, sempre as aproximadas 1018 ou 1019 perguntas e suas respectivas respostas a depender do tradutor. E lógico, existem as subperguntas e sub-respostas. Em um livro dos Espíritos, quem aqui já estudou, percebe isso. A linha A, a linha B, a linha C. Então, existem mais 251 subperguntas e sub-respostas. Então, não são apenas 1018 ou 1019 perguntas e respostas. É um compêndio, é uma Bíblia para nós, os Espíritos, que é tudo latente, que tem os olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, o que nós podemos fazer, por exemplo, na questão de número 801, onde Allan Kardec vai questionar os Espíritos, dizendo: porque os Espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que vêm ensinar hoje, desde a consolidação, da concretização em nosso orbe desse Consolador coletivo, dessa terceira revelação. É um bom questionamento, eu concordo, queridos irmãos e irmãs, que Kardec fez lá na França no século XIX, e que ele respondeu aos Espíritos: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir natural. Isso
Cada coisa tem o seu tempo. Temos dúvida em relação a esses momentos transitórios a qual todos os homens das muitas moradas da casa do Pai passam. Também isso é natural. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram ao seu bel prazer, por meio de interesses e conveniências, principalmente por morder e recursos pecuniários, sim, mas que atualmente podem compreender. Pelo seu ensinamento, mesmo incompleto, prepararam o terreno para receber a semente que agora há de frutificar e já está frutificando. Ainda que não seja mencionado pelos meios televisivos, radiofônicos, pelas redes sociais, pelos sites, que o bem cresce exponencialmente, ainda que assim não seja mencionado exposto a nós, humanidade, pouco mais de 8 milhões, sim, assim está ocorrendo na sua ordem. Então não nos contaminemos com a negatividade que esses mesmos órgãos despertam-nos semanalmente. Então vamos cuidado com o que estamos ouvindo, assistindo, compartilhando. Afirmamos os espíritos, os irmãos espirituais, que nós respondemos sentido por sentido dos nossos pensamentos, quiçá atos concretizados ou atos não concretizados. Lembre-se que eu falei que espera-se mais de nós, o mundo de nós, os espíritas, os cristãos, os ditos despertos, da consciência de serem eternos, não sendo corpos físicos, mas sim transitando em um de tantos outros que já tivemos e outros tantos mais que ainda teremos por meio da nossa eternidade em qualquer canto deste universo. Então, se sempre espera-se mais de nós, no mundo familiar, então, nem se diz. Vamos buscar, tendo certeza absoluta que todos nós têm mediano maior ou intermediário grau, estamos esforçando-nos para nos melhorar. Não façamos isso, ampliemos no campo prático, porque isso tornar-nos-á, concretizar-nos-á como seres integrantes e cônscios de cada programação encarnatória, nossa espiritualidade que nós temos e que estamos querendo as concretizá-las, dificilmente de forma integral, mas da melhor forma possível, para que voltemos ao mundo espiritual e, por meio da consciência, digamos, seria muito mais poderia ter feito, mais esforço, sem comparações das encarnações pretéritas, divisando no futuro, nas próximas vestimentas carnais, os esforços empreendidos e concretizados por mim, nesta que eu acabo de abandonar a experiência reencarnatória. Então a eternidade nos espera. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a por mesmo. É dando que se recebe. Passagem simples de Jesus e que tem que reverberar em nosso ser espiritual e eterno para que sejamos melhores e cônscios das nossas responsabilidades e principalmente venhamos ao encontro dessas etapas que nós já fundamos, como afirma aqui a falante do Espírito da Verdade em nossa vida do pretérito, buriando-nos no presente e almejando no futuro não reincidir em degraus evolutivos que cabe a cada um de nós os concretizá-los neste momento, já, no agora, no hoje, de hoje em diante, melhorando-os a cada dia que passa. Eis o convite nessa questão do ciclozinho e sua respectiva resposta. Voltemos à terceira obra da purificação lá em seu item 4. Estamos trabalhando com o item 3 e 4. No item 4, em um trecho desse item, o irmão Allan Kardec vai nos dizer que o Espiritismo vem no tempo assinalado. O bem da promessa do Cristo, o Consolador prometido, hoje no nosso bate-papo fraterno. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento, a sua concretização, ao despertar de consciência de quantos permitam-se para tanto, porque a partir do momento que permitamos ao novo, aquilo que nós não conhecíamos, há de ser muito intenso o nosso reverberar para com o mundo. E assim tornarmos pessoas melhores, naturalmente, consequentemente, por meio desses esforços individuais em prol do coletivo no macro, saindo um pouco do ego individual, pensando apenas em mim, buscando por nós. Assim foi que tantos luminares da humanidade fizeram e voltarão a fazer por meio das sucessivas encarnações. Apenas como a título de curiosidade, e isso existem
Uma vertente que tem um entendimento de uma forma, outra vertente que exista um entendimento de uma outra forma, mas o mais importante é que saibamos que são as missões de Deus que temos que colocar em prática e ponto final, que isso reverbera em nossas almas. Não sei se os irmãos e irmãs já perceberam que ao estudarmos, aos que tiveram a oportunidade principalmente de estudar o Pentateuco kardeciano, ou seja, desde o livro dos Espíritos, na ordem cronológica, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, nós aprendemos e vemos em várias partes dessa codificação que em alguns momentos Allan Kardec fala sobre o Espírito da Verdade e em outras o Espírito de Verdade. Existe uma diferença nessa preposição? São os dois entendimentos que eu disse que existem e que, obviamente, respeitamos e que cada um de nós construímos o nosso entendimento. Aqui é um querido irmão que, diga-se de passagem, na tradução, por exemplo, dessa obra que nós estamos trabalhando, é o tradutor que eu mais gosto de estudar, que traz um entendimento mais simples à nossa consciência, José Herculano Pires, que inclusive a sua filha está encarnada e ministra palestras, Heloísa Pires. Já tive com ela em Osasco, eu sou originário de Osasco um pouco antes da pandemia, no ano de 2018, numa de suas exposições evangélicas. Esse querido irmão, seu pai, José Herculano Pires, que foi o tradutor de algumas obras da codificação kardeciana, ele tem uma obra intitulada Revisão do Cristianismo, e ele vai trazer em um trecho dessa obra a seguinte informação: o Espírito da Verdade não é uma entidade definida, uma criatura humana ou espiritual, mas simplesmente a essência dos ensinamentos de Jesus. É a essência. Da mesma forma que não divisamos o que seja Deus. Deus tem forma. Deus, o que é Deus? Ninguém sabe. Ninguém ainda pode comprovar isso. Então, e essa essência reverbera em nosso ser. Então, eu concordo com José Herculano Pires, até esse ponto está tudo certo. Que se restabeleceria através dos homens que mais rapidamente se aproximassem da sua verdadeira compreensão. E o que é aproximar-nos da verdadeira compreensão das leis de Deus trazidas por Jesus? Tudo que até agora, neste momento, ou pelo menos até esse momento, os amigos espirituais estão nos auxiliando por meio do campo da intuição, e aqui estou reverberando, concretizando por meio das palavras. É a nossa transformação, é a nossa reforma íntima. Então, que nutramos essa essência, como que José Herculano Pires convidamos ao entendimento dessa nomenclatura Espírito da Verdade. Eu mesmo entendo como um Espírito de Verdade o próprio Jesus Cristo, Espírito de Verdade. Da verdade, a essência, o que realmente é como um núcleo de transformação desse Consolador prometido, dessa terceira revelação. Compreensível, então fica o convite, inclusive, para que estudemos essa obra Revisão do Cristianismo de José Herculano Pires. Inclusive, esse irmão, nós temos ele entrevistando Chico Xavier, lá na Instituto TV Tupi, do estilo também, consequentemente, o programa Pinga Fogo, na década de 70, onde Chico, junto com seu mentor Emmanuel, respondeu inúmeras perguntas. Tem vídeos no YouTube de 2 a 3 horas cada uma dessas edições, e que muitos conhecimentos nós podemos também nutrir desse Pinga Fogo que Chico Xavier proporcionou a cada um de nós. E José Herculano Pires também fez alguns questionamentos a Chico Xavier e ao seu mentor espiritual Emmanuel. Voltemos ao Evangelho. Diz Kardec, ele chama os homens à observância da lei universal. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por meio de parábolas, como citamos também anteriormente, lá de pouco mais de 2.000 anos atrás. Assim o Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos de ouvir e enxerguem atualmente, século XXI, terceiro milênio, os que possibilitam ou permitem-se ter olhos de enxergar, de transformar-se, de serem espíritos eternos, construtores da nova terra, artífices dessa regeneração que tanto precisamos adentrar para que alenzemos em mazelas que o mundo ainda carrega em sua necessidade por meio da ignorância da humanidade aqui reencarnada. Então, imprescindível que também assim pensemos e reverberemos em nossas almas. Continua Kardec, levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios.
e vem por fim trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as nossas dores morais e físicas. Digo mais, bem-aventurados são todos os que não reclamam dos desafios individuais que estejam passando, como também coletivo. Lembro que lá no início eu disse que estamos há milênios investindo por meio das sucessivas reencarnações em nosso espírito imortal. Quantos erros já cometemos? Erros inclusive valorosos, que precisam ser agora por nós aparadas essas arestas, para que no futuro não venham sem danos no que já está difícil no hoje, quiçá no futuro. Então, esses problemas eram conhecidos de nós antes de reencarnarmos. Então, construamos forças junto aqui ao Jesus é o caminho na cidade de Guarulhos, porque fortalecermos-á e muito todas as belezas que aqui recebemos e precisamos colocar em prática em nosso dia a dia. É um convite agora desse trecho desse parágrafo, trazido pelo querido professor Leão Elizabeth Rivaio, a qual nós o conhecemos pelo seu nome de Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos. Voltemos à primeira aula da codificação. Lembram-se, eu tinha comentado sobre a 801, vamos voltar duas questões, a 799. O que questiona agora no Kardec aos irmãos espirituais? De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade, para o progresso da nossa ordem, nossa estrutura física? Como também na estrutura dos seres em experiência reencarnatória, os princípios inteligentes em nosso campo intelectual, no nosso campo moral, tudo o que nós falamos até o presente momento, o que respondem os irmãos espirituais. Destruindo o materialismo, precisamos da matéria para que sobrevivamos no mundo reencarnatório, mas ela não pode sobrepor-se ao espiritual, aos valores que levaremos conosco, carregaremos para a eternidade. Pois o materialismo, sem sombra de dúvida, ainda é uma chaga da humanidade. Ele faz que os homens compreendam onde está o seu verdadeiro interesse. Quais são os nossos interesses? Bem-aventurados os que são muito ricos, milionários e que distribuem ao próximo. Porque quando voltamos para o mundo espiritual, que seja o fim de caminho que nós não podemos levar para a erraticidade. Então, o que é da terra há de ficar no órgão material. Bem-aventurados são os que assim fazem, e se nós tivermos dificuldades em nosso campo financeiro, em nosso campo material, façamos como o órgão da viúva. Depositemos e distribuamos unindo, porque é a nossa intenção que valeremos a quando voltarmos para o mundo espiritual, na somatória ou na multiplicação de benesses que tivermos construído em nossos esforços existenciais em cada oportunidade reencarnatória. Eis o convite agora da falange do Espírito da Verdade para essa nossa conscientização. Volta Kardec em o Evangelho segundo o Espiritismo. O tema mestre que nós estamos trabalhando desse capítulo 6, itens 3 e 4, dizendo-nos que o Espiritismo revela a causa que sim está nas existências anteriores, pretéritas, e na própria destinação da Terra, por meio dos degraus evolutivos dos tempos que nós precisamos atravessar, onde o homem espia o seu passado, trabalhando no presente e utilizando o futuro, não bem incidir, como dissemos aqui algumas vezes, os degraus que cumpre a cada um de nós, os concretizados no hoje, no agora, nessa atual existência. Continua Kardec dizendo, revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares, que levam à cura, é o remédio amargo ao nosso espírito imortal. São purificação que assegura a felicidade nas existências, o quê? Águas melhores futuras. É a porta estreita. É o que Chico, assim, empreendeu sua vida de Valdeira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Hernando Lúcio, Giovanni de Pietro de Vereadora, Paulo conhecemos por Francisco de Assis, outros mais no formato próprio, codificador da doutrina dos Espíritos, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e quantos mais podemos citar. Ficaremos aqui a madrugada inteira. Quantos exemplos nós tivemos na prática em que cabe a cada um de nós também construirmos essas práticas em benefício dos mais necessitados. Nós podemos esforçar-nos para tanto, queridos irmãos e irmãs. O Espiritismo
Isso me dá uma fé inabalável no futuro. E a vida urgente não tem mais lugar em nossa alma, não. Porque sabemos que eles poderemos sentir. Errei, hei de pagar para tanto. Acertei que eu multiplique, eu centuplique essas benesses, essas assertividades que eu posso, nós podemos empreender a cada dia que passa. Assim está realizando o Espiritismo, o que Jesus disse como Consolador prometido, como terceira revelação. Conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde eu vim, para onde eu vou e por que eu estou encarnado nesse momento agudo e para o planeta Terra de final de estágio evolutivo de provas e expiações. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei da fonte criadora de Deus e consumação pela fé e pela esperança no que? Em dias melhores. Não importa, levemos isso para a nossa eternidade, queridos irmãos e irmãs, convido-nos a tanto. Não importa o que aconteça neste homem, façamos a nossa parte. Realocar nos erros por meio da nossa condição psíquica, energética, evolutiva, em qualquer canto deste universo. O que disse Jesus? O plantio e a colheita é obrigatória. Então não nos preocupemos com o que os outros fazem. Não resolveremos com eles por nós mesmos. É a consciência, é o que diariamente, semanalmente, nós que trabalhamos em trabalhos mediúnicos, ouvindo os irmãos espirituais que pela mediunidade ligar a sua palavra, como eu me arrependo do que eu deveria ter feito, do que eu assinei contratualmente, consciencialmente, na encarnação que eu abandonei e que agora o que eu tenho que fazer? Aguardar uma nova oportunidade reencarnatória no novo corpo físico, mas aqui no mundo espiritual devo estudar e trabalhar para fortificar minha espírito, para que eu não reincida no futuro os erros que eu cometi no pretérito. É o que nos convida a esse estágio interior, o nobre professor Allan Kardec. Trago-nos também, agora trazendo a parte das obras complementares, sempre adoro trazer obras como de Chico Xavier, seja por meio de Emmanuel, o Espírito André Luiz e outros mais. Aqui no caso vamos trazer o ensinamento de Emmanuel, uma obra intitulada Linha dos Ventos. O que vem dizer esse querido irmão escritor que foi leitor de Chico Xavier, lá no capítulo 14, intitulado Ante o Consolador prometido, ante a terceira revelação. Diz Emmanuel: lembramos de que Jesus, em nos prometendo a vida deste Consolador prometido, anunciava-nos de certo não uma libertação milagrosa dos nossos compromissos. Não, lógico que não existe milagre. Eu fiz, eu hei de pagar beneficamente ou malevolamente em desequilíbrio, mas eu hei de fazer aquilo que eu construir no pretérito, perante a lei de Deus, da fonte criadora. Mas sim, a presença da luz que nos familiariza com a verdade. Continuar em Emmanuel nos dizendo neste capítulo, um trecho um pouquinho mais à frente: saibamos encontrar na fé que nos ampara a força necessária para a justa solução de nossas dívidas existenciais, de meninos e meninas em corpos diferentes, a fim de que tracemos renovado caminho que nos conduza em paz à vitória da luz, à concretização do mundo de regeneração. E Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, também tem algo a contribuir conosco? Sim, na sua obra Bezerra Chico e Você, ele veio nos dizer em um dos trechos dessa obra que achamos todos engajados na luta do bem, para que o mal desapareça de uma vez por todas do nosso orbe. Luta difícil, mas luminosa, em que todos somos chamados a oferecer o quê? O melhor de nós, por meio de tudo que nós já construímos desde milênios anteriores, no hoje, no agora, na reencarnação presente. É o convite de Adolfo Bezerra de Menezes nessa importantíssima obra. Concordo, queridos irmãos e irmãs, que de tudo que aqui nós trouxemos é imprescindível a nossa melhor manutenção do nosso corpo físico, que é a faculdade do nosso espírito. Então, gostaria de trazer-vos algumas informações que vocês todos estão de posse desse conhecimento. Se não estão, agora, de hoje em diante, estarão. E se não estão dando valor, darão ainda mais às suas vidas, às suas encarnações, todas as benesses que Deus nos oportuniza por meio de um corpo físico, de uma estrutura física.
Inclusive, nós trazemos a fonte no segundo slide. Todos nós sabemos que no corpo físico existem 5 milhões de pelos, que existam 206 ossos na idade adulta, que nós temos 25 bilhões de neurônios quando o espírito está encarnado, que existam mais de 220 bilhões de células em nossos corpos físicos, que existem 97 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares. Sempre se fossem alinhadas, elas dariam 2 voltas e meia em torno de nosso orbe. Dá para compreender isso? O nosso coração faz entre 70 e 75 batidas por minuto, e isso chega a dar mais ou menos 110 mil batidas por dia. E um ano tem quantos dias mesmo? 365 dias. De hoje em diante, consciencialmente, e isso, essa falando de espíritos aqui estão perguntando uma oportunidade de consciência, se eu tiver em novos corpos físicos, dar mais valor a tudo isso que a fonte criadora de Deus nos proporciona. A partir do momento que abandonarmos esse corpo, quando teremos a oportunidade de outro, se o dom de irmãos espirituais aqui almejam voltar por meio da reencarnação. Então que fique esse convite à nossa conscientização desse veículo lapidador de nossas mazelas do passado, mas construidor também das benesses neste presente. Falei sobre ele, Giovanni de Pietro de Bernardo e Francisco de Assis, que muito contributo fez a essa humanidade militar do século XI até hoje em dia com as obras mediúnicas. E em um dos trechos de sua oração, ele convida-nos para que sejamos a paz do mundo, pelo bem agir, interiorizando e distribuindo para o meio as benesses que nós estamos recebendo desde o século XIX por meio desse Consolador Prometido, capítulo 6, itens 3 e 4, que nós estamos trabalhando pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Fechamos então, queridos irmãos e irmãs, com esse aspecto, que não só esses queridos irmãos espirituais convidam-nos para que assim os executemos diariamente a cada minuto de nosso dia e apresentamos para quem não conhece-os em sua integralidade, da esquerda para a direita, falando sobre ele, Bezerra de Menezes Cavalcante, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Nossa Senhora que foi mentor de Chico Xavier Emmanuel, ao centro de Ideia de Jesus Cristo, Nossa Senhora Maria Rosário Mística de Nazaré, aquela que foi sua mãe, aquela que cuida de nós e de todos os seres do nosso sistema solar, ao seu lado codificador, professor Rivaio Allan Kardec, e no centro sentado Chico Xavier, o nosso modelo e guia da atualidade, um dos seres, junto a Divaldo Pereira Franco, que mais nos demonstrou que sim, nós somos capazes, construidores, artífices da melhoria do nosso orbe, como também de nós mesmos, dizendo-nos, junto ao povo espiritual de Jesus e ao caminho, junto aos nossos mentores individuais, que aumentemos a cada dia que passa o conhecimento de tudo que seja benéfico a nós e ao nosso meio, não apenas as escritas espíritas, não. Disse Jesus, amai-vos o primeiro mandamento, mas instruí-vos eis o segundo, e que andar lado a lado. E o autoconhecimento de todos os tópicos que aqui poderíamos apresentar, coloco como carro-chefe aquele que faz com que entendamos a cada um de nós como seres ainda muito aquém de uma evolução moral e intelectual, e que somos cônscios por sermos espíritos imortais, temos ocupado inúmeros corpos antigamente, há milênios atrás, errando e acertando em outras situações, e que esses erros, essas mazelas, esses desequilíbrios do passado possam fluir por nós, serem corrigidos no hoje e no agora, para que o futuro seja flores em nossas vidas, flores no caminhar da responsabilidade, da disciplina, como Emmanuel assim o convidou Chico Xavier em sua primeira aparição a seu mediunado, a sua reencarnação em prol da humanidade, disciplina em nossos propósitos existenciais, em prol do mundo, revertendo-se a nós mesmos. E o fecho, lógico, a prática do bem, da caridade e da fraternidade, que faz aqui construirmos a melhores a cada dia que passa, queridos irmãos e irmãs. Agradeço o esforço de cada um dos irmãos aqui encarnados, que pegaram chuva temporal, sim, eu não peguei de volta, cheguei aqui encharcado, mas os espíritos, antes de começar a exposição evangélica, secaram a minha camisa para não ficar tão feio. Está tudo certo, parabéns pelos esforços.
esforços em um sábado à noite que poderiam estar curtindo com os seus familiares, porque sim, trabalharam, estão abandonando pela de si mesmos, dos seus familiares e do meio, mas aqui disseram a si mesmos: eu quero melhorar. Eu sei que a doutrina do Cristo, potencializada pela terceira revelação do Consolador positivo, da codificação kardeciana, pode me proporcionar sempre por meio de Jesus é o caminho, melhorias em minha vida. Então assim foi mais uma temática e que devemos dar então o resto desse ano de 2026 e logicamente fica o nosso agradecimento à Casa dos Trabalhadores. Quem sabe possamos voltar ao longo do ano, no segundo semestre, trazendo mais um tema e assim construirmos essa amizade universal. Que um dia reencontraremos a perder de vista, menos inimigos. E poderemos, por que não, lembrar desse momento onde esforçarmos para sermos melhores na unidade da simplicidade e assim buscando o caminho da eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Eu pedi agora para que a irmã retorne e possa estar fazendo as vibrações e desejemos um ótimo atendimento dos passes em todos os tratamentos que a casa venha a nos proporcionar quando aqui cada um de nós estiver em benefício de si mesmo e também de outro. Que assim seja, graças a Deus.